esse é mais um episódio do Tech Talk delas, um podcast do Tech Woman. E hoje eu estou aqui com um grande parceiro nosso, que desde a primeira edição do Tech Woman que está conosco, que é o Sebrae, e eu recebo hoje Leonardo. Eu sou Laís Xavier e esse é mais um episódio do Tech Talk delas. Leonardo, muito obrigada por vocês terem vindo aqui, estar conversando aqui conosco. O Sebrae, de fato, é o nosso parceiro desde a nossa primeira edição e, obviamente, viabiliza a construção de todo esse movimento que é o Tech Woman. Muito obrigada por estar aqui. Leonardo, você é Leonardo de Abreu e é gerente do Sebrae aqui do Recife. Me conta um pouquinho como é a atuação do Sebrae, o que é o Sebrae dentro do Sistema S. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Mas a gente é que agradece, o Sebrae, agradece esse espaço para falar. O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, né? E o Sebrae é um serviço de apoio aos empreendedores. Então, quem tem ideia, né, de empreender, quem, né, quer iniciar um pequeno negócio ou quem já tem um pequeno negócio, né, uma micro e pequena empresa e deseja crescer, ele encontra no Sebrae toda uma rede de apoio para dar suporte a esse crescimento. Então é importante dizer que o empreendedor no Brasil, apesar de todos os desafios, ele encontra no Sebrae toda uma rede de suporte para o crescimento e desenvolvimento e fomento ao empreendedorismo. E agora, olhando nesse recorte nosso do empreendedorismo com mulheres, como é que o Sebrae olha para isso? Assim, como é que o Sebrae desenvolve o empreendedorismo feminino? O Sebrae, é importante dizer, acredita na força do empreendedorismo feminino para reduzir essas desigualdades e para mudar essa realidade, tá? Então, a gente precisa, sim, né, dar um olhar diferenciado. O Sebrae tem mais de 50 anos de atividade e a gente reforça isso. Para que a gente tenha, né, um entendimento, a gente costuma dizer que o que não é monitorado não pode ser gerenciado, né? Então, nós temos hoje um painel específico para monitorar o empreendedorismo feminino no Brasil, Laís. Hoje são mais de 10 milhões e 400 mil mulheres donas de negócios. Isso é uma força tremenda para o país, tá? Então o Sebrae faz esse monitoramento com indicadores super importantes, tá? A gente sabe a escolaridade dessas mulheres, a gente sabe o perfil de renda, a gente sabe a região, o estado, a gente sabe se ela, por exemplo, desses 10 milhões e 400 mil, 12,5% tem CNPJ. Então, a grande maioria empreende por conta própria, né? Então, veja o quanto a gente precisa... Não são formalizadas. Não né? são formalizadas. E, né, esse número tem um quê, assim, que é a questão da necessidade do apoio, porque já é difícil empreender no Brasil. E para a mulher, como você bem, né, enfrenta esse desafio, é mais ainda. E do outro lado, a gente tem, na área de tecnologia, a gente tem um observatório de startups, tá? Então, o Sebrae tem também monitorado isso, e quando a gente cruza esses dois bancos, a gente consegue propor políticas e consegue construir programas e projetos, né, que vão ser bem assertivos naquilo que a gente pretende transformar a vida dessas empreendedoras. Quais são as ações e programas que o Sebrae tem, tanto para o empreendedorismo feminino, quanto para essa parte de startup? O Sebrae hoje tem um programa guarda-chuva chamado Sebrae Delas, né? Então, o Sebrae Delas hoje, só para você ter ideia em termos de números, né, 5 anos que a gente completa de programa, a gente atendeu mais de 16 milhões e 900 mil mulheres. Nossa! Dentre as quais 3 milhões e 800 com CNPJ, ou seja, titular ou sócio de um empreendimento. Que número espantoso. Muito expressivo, muito expressivo. Então, é importante, eu falei que o Sebrae tem mais de 50 anos, a gente sempre atendeu, né? Então, eu costumo dizer que isso não é um movimento excludente, a gente, de forma alguma, diferencia o atendimento, né, masculino, do gênero masculino, mas a gente tem um olhar de inclusão, porque a gente acredita também que a diversidade, não só nas equipes, mas nas lideranças, ela leva necessariamente a uma melhoria do ambiente empresarial, né, e com mais inovação, competitividade e principalmente sustentabilidade quando a gente inclui pensamentos diferentes para resolver problemas, Laís. E me fala um pouco como funciona o Sebrae Delas. Você falou que é um programa meio guarda-chuva,
Mas como é que é o funcionamento dele, assim, dentro do Sebrae? Como é que uma mulher que quer se conectar com o Sebrae delas, ela faz? Me conta um pouco sobre isso. Ótimo. O programa ele tem 3 pilares que norteiam, tá? O primeiro é o eu, tá? Que envolve as questões relacionadas à mulher com relação à sua vida, família, saúde. Então é a questão da autoestima, do empoderamento. Então a gente precisa resgatar, né, esse sentimento de empoderamento para a mulher empreendedora. E o segundo pilar é o do meu, que aí é o meu negócio. E aí a gente já trata das questões ligadas à gestão empresarial. E aí dentro dela, processos, finanças, marketing, todas as áreas da gestão que a gente aborda com essa empreendedora. E o terceiro grande pilar, a gente coloca que é o nós, que aí é onde tudo se conecta, né? Então eu tenho o eu, o meu e o nós. E no nós, a gente faz essa conexão, a gente envolve essas mulheres com outras trilhas de mentorias, de lideranças, com comunidades de mulheres que já empreendem, porque isso é fundamental. A gente precisa inspirar, é preciso dizer que ela não está sozinha quando ela vai empreender. Já existe, né, já tem um histórico, já existem situações que outras mulheres vivenciaram, então muitas dores não precisa que ela passe por isso novamente. A gente aprende muito com essas dificuldades e é isso que a gente cria nesse programa delas. Então ela entra por uma porta, a gente faz um diagnóstico inicial desse empreendimento, em que fase ela está, para a gente procurar a solução mais adequada, mas em termos gerais ela vai entrar e vai conseguir, através de uma grande rede de apoio, tá, todas as informações necessárias para esse crescimento. E como é que ela faz para se conectar com o Sebrae dela? Pois cada estado, né, cada UF existe, o Sebrae tem a sua área, digamos, o nacional, que fica em Brasília, mas cada UF, tá, tem a sua gestora estadual e aqui no caso de Pernambuco são 7 escritórios regionais, tá, que cobrem os 184 municípios e Fernando de Noronha. E aí cada escritório regional possui uma gestora do programa delas, tá, que é a porta de entrada. Então, por qualquer canal que ela busque o Sebrae, seja redes sociais, seja 0800, seja diretamente pelo telefone, seja presencialmente, em qualquer dos canais que a mulher deseja empreender e que deseja contato com o Sebrae, e a gente vai referenciar o programa como a porta de entrada. Ela precisa dizer, ó, eu quero me conectar com o Sebrae delas, ou isso é um processo padrão lá? É mulher, está entrando em contato conosco, a gente já direciona? Veja, é um processo que é orgânico dentro, porque ela busca muitas vezes uma determinada situação, ela quer participar de uma capacitação, e quando ela vem para o Sebrae, aí a gente apresenta essas várias dimensões da abordagem. Tem algumas porque já viu o programa, por exemplo, lá no site, ou conversou com outra empreendedora que foi apoiada pelo programa delas, e aí ela já vai mais direcionada. Mas hoje, é empresária. Eu quero, assim, tem um programa que é o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, por exemplo. Todas as mulheres que são atendidas pelo Sebrae podem participar. E esse ano de 2025 tem uma novidade, que é uma categoria nova que foi criada de ciência e tecnologia. Tá? Que legal! Então, bom aí para vocês. Conto já com o apoio de vocês, TecUma, para fazer essa divulgação. Então, é isso que eu venho falando. Os programas, eles existem, e eles vão evoluindo para que a gente possa oportunizar cada vez mais a inclusão das mulheres, sejam em quaisquer segmentos que a gente atua, tá bom? Ô, Leonardo, e o programa de startups que o Sebrae tem? Porque, assim, eu me lembro ali quando eu comecei a empreender há 18, quase 20 anos atrás, o Sebrae sempre foi essa grande referência. A gente não tinha essa estrutura de conhecimento organizada sobre o que era uma startup. E aí o Sebrae as coisas vão se atualizando, vai amadurecendo a forma de fazer negócios, de criar negócios, e o Sebrae se atualiza no processo de recepção e desenvolvimento de empreendedores. Quais são as iniciativas que são bacanas, diretamente focadas nesse grupo de startups? Que bom, Laís, isso é prova viva aí de ter, tá vendo? de ter acesso. Passei lá atrás pelo Sebrae também. De ter acessado aí nossos programas, né? O Sebrae Startup também, eu diria que é a âncora, né, de entrada, tá, para esse tipo de empreendimento.
E aí a gente consegue conectar, porque independente da fase em que o empreendedor esteja, seja de ideação, de validação, né, de tração, crescimento ou escala ao mercado, né, a gente vai aplicar um diagnóstico inicial para entender essa fase junto com ele, tá? E dependendo da fase, a gente também tem os vários caminhos que é uma plataforma. Hoje começou como um programa, mas hoje é uma plataforma, já é uma comunidade, porque lá dentro, eu diria também, nas questões dos pilares do Sebrae Startup, está muita a questão da qualificação, então muita capacitação e muita mentoria e consultoria para esses empreendedores. A gente já trabalha também a questão da captação de recursos, que é um outro desafio. Que interessante, não sabia. Nós estamos hoje com o Capital Empreendedor, que é um programa, já há um desdobramento, já são camadas dentro do Sebrae Startup. Então, quando a gente vai falar de captação de recursos, a gente já requer, né, uma especialidade a mais, né, para que ele entenda o estágio em que o seu negócio se encontra, para que ele entenda que tipo de investidores podem investir, porque crédito, de uma forma desproporcional, pode inclusive, né, fechar o seu negócio. Então, é importantíssimo que ele compreenda a real necessidade da questão da captação de recursos para o tipo de empreendimento que ele tem. Então, para isso é chave. O outro processo, que é de internacionalização, a gente vê que a camada de tecnologia hoje é uma das mais crescentes no Brasil. A gente, quando falou de monitoramento, né, a gente tem aí o percentual de mulheres quase fechando 34% do total de empreendimentos, né, é liderado já por mulheres, né? Mas na tecnologia é um pouco menos, né? Como você bem sabe, né, um percentual aí girando em torno de 31%. Mas já é isso tudo? Já. Que coisa boa, eu já achava que era menos. Houve um crescimento incrível, né, após pandemia, tá? E esses programas, por isso que é importante essa questão do monitoramento. Há pouco tempo a gente tinha mulheres também, porque quando a gente fala na área de tecnologia, não é só enquanto founders, né, ou sócias, mas também mulheres enquanto, né, na área atuando com a empregabilidade, né, que também são empregadas. E a gente monitora também via CAGED, né, quantas mulheres estão formalizadas com carteira de trabalho naqueles CNPJs ligados à área, né? Então, isso nas duas áreas, tanto no empreendedorismo quanto na empregabilidade, houve um crescimento constante, né, e importantíssimo nesses últimos anos. Então, hoje, das startups, né, que a gente monitora no observatório, já tem esse percentual de 31% das mulheres. Rapaz, para mim é surpreendente esse número. Eu sempre achei que era um pouco menos. E que coisa boa que a gente teve esse impulsionamento aí, provavelmente uma catalisação, né, por conta do processo da pandemia. E a gente acha que vamos se transformar. Exato. Ou então não vai dar, né? Que coisa boa. Exato. Aí você estava falando do programa de startups, né? Que tem lá esse programa de apoio ao empreendedor, de identificação e diagnóstico de como é que vai ficar o negócio dele. Tem essa parte que você falou de captação de recursos. Tem mais algum outro programa? Como é que eu, enquanto empreendedora, qualquer tipo de empreendedor, posso me conectar ao ambiente de startups? Eu vou contar uma historinha rápida. Ano passado, o Sebrae está conosco, né, desde o comecinho, como eu falei aqui. E ano passado a gente foi para o Startup Summit, lá em Florianópolis. E tinha uma missão do Sebrae delas e tinha uma missão imensa de startups lá. E aí a gente conseguiu espaço para as startups daqui do nosso estado estar no lugar deles. Então conta um pouquinho para a gente sobre como é que são esses apoios, como é que eles se dão. Eu, enquanto fundadora, sócia, empreendedora, como é que eu faço para ter acesso a esse tipo de ação do Sebrae, né? Tá perto desse tipo de coisa. Pois é, você traz novamente um ótimo exemplo. Eu acho que o Startup Summit é hoje uma referência nacional e até internacional em eventos da área. Não deve nada a qualquer Web Summit. Imenso, né? Imenso. Gigantesco. Fiquei impressionado, assim, imenso. Pois é, veja o quanto a gente também evoluiu. Quando a gente fala no empreendedorismo feminino, também na área de tecnologia. Dentro do Startup Summit, já após o programa delas, já há o Summit delas, né? Porque a gente já mescla, né? Já traz uma discussão ainda mais especializada, mais conectada com as necessidades das mulheres, tá? No mundo da tecnologia.
nós temos também, a porta de entrada, Laís, é o Sebrae Startup, tá? É o grande guarda-chuva que, a partir deles, a gente vai identificar cada programa, porque tu imaginas a força que nas 27 unidades federativas do Brasil, né? Cada um com um programa local, estadual, identificando essas startups, porque nós temos um objetivo em comum, né? Que é essa troca, né, de conhecimentos, essa possibilidade de conexão que você muito bem viu lá no Startup Summit. Então, é importante que cada mulher que compreenda e que entenda que vai empreender na tecnologia ou que vai atuar na área de tecnologia, ela pode se conectar com qualquer Sebrae, porque a gente tem programas em comum. Então, lá meio que deságua, né, toda a estratégia nacional, né? Eu acho que a riqueza do programa ele reside nessas particularidades e regionalidades, né? Porque você se confronta com alguns problemas que você achava que era válido na sua região e você já identifica outra empresa que atua no segmento e você, a partir dali, já cria um novo produto, né? Então, vê o quanto é rico esse momento. Então, a gente identifica, hoje na plataforma a gente já identifica praticamente todos os eventos que são planejados pelos estados e de forma nacional, porque o nacional ele sempre é a culminância de todos esses programas, tá? E o Sebrae Tech? O Sebrae Tech já é um programa de consultoria tecnológica. O Sebrae Tech surgiu, já tem mais de 20 anos o programa Sebrae Tech. Nossa, eu sabia não. Pois participei também. Estou assim, com o Sebrae. Que ótimo poder compartilhar e divulgar isso contigo e com toda a audiência que está nos ouvindo, né? O Sebrae Tech ele é um programa de consultoria tecnológica que nasceu simplesmente para quebrar um tabu de que a inovação ela tem que ser fácil e acessível para o pequeno empreendimento, para o pequeno negócio. Então, é possível você empreender. Então, a gente criou uma rede de prestadores de serviços, tá? Para fazer esse tipo de inovação dentro da empresa. Só que a gente já viu a necessidade de evoluir em alguns itens. E o ano passado foi criado o Sebrae Tech Inovação para Startups. Veja, então a gente já dá um salto, né, segmentando dentro da área de tecnologia a necessidade de empresas criadas a partir de estágios de validação, tá? A gente só não atende ainda as que estão na fase de ideação, porque temos outros programas iniciais, a gente entende que é importante ele ainda, né, testar a ideia, né, fazer todo esse processo, mas para quem já está em fase de validação, tração, mercado, crescimento, a gente já pode utilizar o Sebrae Tech Inovação Startups. E ele tem um subsídio, né, maior do que o tradicional, esse que foi criado anteriormente. Então, é uma outra solução que eu recomendo bastante, tá? Busquem o Sebrae do seu estado, busquem o Sebrae da sua região, porque ele vai possibilitar um acompanhamento, dependendo da fase, Laís, pode ser de 6 semanas até 8 meses de acompanhamento direto, intensivo do Sebrae, com consultoria, com capacitação, com orientação. A gente vê absolutamente todas as possibilidades dentro do Sebrae Tech. Então, é uma oportunidade que eu diria imperdível, tá, de buscar um apoio que é consolidado através de uma rede de prestadores de serviços especializados, aceleradoras e incubadoras. Tá? Então, porque a gente foi buscar uma rede também para dar suporte. A gente sabe que é um tipo de empreendimento que carece, né, que precisa ter um olhar diferenciado, porque a gente está aí falando de empresas que vão escalar e, se Deus quiser, a gente consegue aí, com certeza, fazer com que a gente cresça, né? Exatamente. Leonardo, e sobre... a gente percebe, né, que você falou um pouco sobre captação de recursos de algumas iniciativas. Existe um paradigma aí, talvez, ou um dado, na verdade, que é bem não tão bom, né? Triste, que a maior parte das empreendedoras mulheres tem um caminho para a captação de recursos mais árduo e que, obviamente, a maior parte dos investimentos que são colocados em empresas não é destinado a empresas lideradas por mulheres. Como é que vocês ajudam? Tem algum tipo de fomento? Como é que a gente consegue transformar um pouco esse cenário? Mas essa tua questão eu vou trazer em dados, tá? Boa. Hoje, menos de 30% do volume de recursos liberados em operações de crédito vão para empresas lideradas por mulheres. Então, menos de 30%, 29%,
9,5% para Que ser. já está muito melhor esse número Já também. está melhor, né? Precisamos ainda, Precisamos melhorar, ampliar. mas já está melhor. Mas acredite, eu vou lhe trazer um outro dado aqui que esse também impacta. Acredite que os juros cobrados para empresas das mulheres são maiores do que para os homens. Nossa, eu não sabia. Pois é, faz parte. Média de 40% ao ano, enquanto para homens é 36,8%. Então veja que até nesse aspecto você já tem uma quantidade menor de volume liberados em operações e também a questão da taxa de juros. Veja o quanto de fato, é um dado que reflete isso que você bem colocou na pergunta. Mas, pelo outro lado, a gente vê muitas iniciativas voltadas para fazer essa equalização, essa compensação. Tá? O próprio Sebrae tem, porque quando eu falo também do Sebrae, a gente tem programas próprios, mas também uma rede de parceiros, né, públicas e também privadas, tá? que podem apoiar nesse processo. Eu vou só citar o exemplo de uma que é o Acredita Delas, tá? Que foi recém-lançado, tá? Foi criado no final do ano passado, mas lançado e começando a operar agora este ano, Acredita Delas. O Sebrae tem um fundo de aval, chama-se FAMP, Fundo de Aval a Micro e Pequenas Empresas, tá? Porque uma das maiores das dificuldades no momento de uma operação de crédito é a garantia, né? Garantia. Então, isso é o maior B.O. Garantia. Quando vai na garantia, aí nem você está lá com o projeto todo estruturado, mas não tem a garantia. Estruturaram um fundo garantidor. Estruturamos um fundo garantidor. Só que na operação tradicional, normal, tá? Ele só cobre até 80% do valor da operação, tá? A garantia vai até 80% do valor da operação. Só que, né, ajustamos a operação para, no Acredita Delas, nas mulheres, essa garantia chegar a 100% da operação. Nossa, que notícia boa. Isso aí tem que ser comemorado, de fato. Temos que buscar as instituições financeiras que apoiam com o fundo do Sebrae, o FAMP, tá? Mas aí quando eu digo também que além do Sebrae tem outras operações, o próprio Estado de Pernambuco, a gente tem Banco Nordeste, a gente tem a Agência de Empreendedorismo do Estado, que todas elas também têm um olhar diferenciado com algumas linhas de crédito que já trabalham, né, prevendo a atuação da mulher enquanto liderança empresarial. Tá? Então, é uma rede que tem que se conversar. Essas coisas têm que ser ditas. A gente tem que trazer empreendedoras que acessaram esse fundo, que usaram o recurso de forma correta para a aplicação, porque, mais uma vez, eu repito, o Programa Capital Empreendedor, ele é um programa que não é só com vistas à obtenção do crédito, porque não adianta um crédito se ele não for orientado. Tá? Se a pessoa não compreender a real necessidade de aplicação, de investimento do recurso. Tá? Então, a gente faz isso, a gente trabalha o empreendedor, é um passo a passo, é um pegar na mão mesmo para mostrar para ele que todas as dificuldades podem ser superadas, muito conhecimento, tá? Tem que ter, de fato, assim, a questão... muita resiliência, que ele tem que ter paciência muitas vezes, porque é um passo a passo, mas é necessário passar por essas etapas, tá? Para que a gente tenha cada vez mais um crédito consciente. E aí, pensando nessas etapas, né? Você dizendo que pega na mão do empreendedor, da empreendedora. Uhum. Tem um processo de, por exemplo, estou com a minha ideia, como é que eu faço um pitch? Como vocês ajudam a estruturar esse início, e aí depois do início, como é que eu cresço, até que eu consiga um dia pegar um crédito robusto para crescer minha operação? Como como é esse processo? Tem apresentação de pitch? Como é? Eu já fui lá, avaliadora de startup, de banca, já fui mentora, mas conta aí para todo mundo como é isso. Pois é, vamos começar do começo, como você diz, né? Engraçado porque eu digo, lá a gente tem um programa que é bem pernambucano mesmo, a gente, né, construiu essa metodologia e a gente chama assim, começando seu negócio do zero, né? Porque a primeira né, ideia, qualquer empreendedor, ele não tem noção, né, de como iniciar, né, no mundo dos negócios. É só ver, é burocrático, é imposto. Então a gente, né, opa, peraí, vamos lá, vamos fazer isso de forma, né, usando as metodologias ágeis, inclusive. Então, na questão do mundo das startups, tecnologia mais especificamente, a gente tem o Startup Way, tá? Que aí é a primeira fase para a gente ajudar esse empreendedor na questão da ideia de negócio dele, da modelagem do negócio, tá? A gente usa oficinas como Design Thinking, Lean Canvas,
para os pitches, o data storytelling, comunicação empreendedora. Então, para tudo a gente tem que, né, ter uma metodologia, né, que oriente e que acompanhe, porque muitas vezes a capacitação por si só ela não é suficiente, né? A gente está aí, a gente está, né, na internet hoje, a gente tem acesso, né, a muito conteúdo, né? Mas há uma certa insegurança ainda na hora de aplicar algumas Sim. coisas. E aí, esse é o momento em que é importante estar junto de uma rede de apoio e de suporte, porque no momento de uma gravação de um podcast como esse, né, tem algumas técnicas por trás disso que a gente conversa antes, como é que vai se comportar, como é que vai isso, aqui a roupa tem que ser assim, assado, né? Então, esse tipo de coisa que no dia a dia é difícil para o empreendedor. E a gente, como eu falei no início, a gente tem um repertório, a gente já tem empresários que passaram por isso, né? Mentores que podem auxiliar nesse processo. Então, eu reforço sempre que o empreendedor não está só. Tá? Não está só. Há uma rede, não só o Sebrae, eu também não vou centralizar que tudo acontece, né? A gente tem um sistema S, a gente tem, no delas mesmo, vocês compõem a rede de suporte do hub delas, né? Que tem mais de 15 instituições. Vê o quanto a gente ganha de capilaridade, tá? A partir do momento que a gente parceriza. A gente chega a locais que a gente não chegava antes, né? Então, quando eu consigo fazer esse tipo de parceria estratégica, né? O empreendedor daquela cidade menor, lá daquele distrito da zona rural que não tem acesso, muitas vezes, nem a uma internet para ter acesso ao conteúdo eletrônico. A gente consegue chegar através de parcerias, né? Maravilha. Então, o grande processo é esse. Então, ele chega através desse primeiro momento. E para cada fase, Laís, de ideação, a gente tem essas metodologias, de validação, a gente já tem um outro tipo de acompanhamento, tração também. Então, cada uma fase dessa, a gente tem programas chegando, inclusive, dentro do próprio Sebrae, a ter a Bolsa Sócio Empreendedor, né? Quando a gente chega lá na última fase, né? Pois a gente tem possibilidade, né, de constituir bolsas de R$ 6.500 para até 6 meses para esses empreendedores, né, trabalhando. Então, é nessa perspectiva que a gente sempre atua. Então, vamos lá. Sou da área de tecnologia, quero entrar na área de tecnologia, mas eu quero ter um empreendimento de tecnologia. Me diga aí a sua dica, fica a dica. De qual vai ser meu passo a passo para eu conseguir construir esse negócio? Primeiro, busque o Sebrae. Boa. Sebrae Startups. Acessem lá o Sebrae Startup, a plataforma. Se cadastrem, tá? Se cadastrem, porque você vai receber, assim que você se cadastra, você já recebe o primeiro e-mail para a gente iniciar esse relacionamento, tá? Então, esse é o primeiro passo. Mas, em termos gerais, a gente sempre recebe todos os dias empreendedores lá no Sebrae, né, para construir essa ideia, porque, como eu falei, é um dos países mais empreendedores. A população economicamente ativa é um dos países que mais empreende no mundo, né, é o Brasil. E isso faz com que o nosso trabalho ele tenha cada vez mais possibilidade, né, de chegar junto, porque a transformação desse pequeno negócio é a transformação da realidade brasileira, porque o pequeno negócio muitas vezes é a primeira porta de entrada do primeiro emprego de muitos jovens que estão aí. Então é importante que a gente faça esse processo aí. Então ele se cadastrou, tá? Ele vai iniciar o relacionamento com o Sebrae, a gente vai aplicar, claro, iniciando, vai identificar, vai apoiá-lo sem sombra de dúvida, mas eu queria dizer o seguinte, o empreendedor ele tem que ser, antes de tudo, um curioso, né? Ele tem que ouvir, ele tem que ativar seus 5 sentidos, tá? Ele tem que perceber as dores, ele tem que conversar muito, e família, amigos, comunidade, redes que ele tem fora, redes sociais. Então, é uma imensidão de possibilidades que existe nesse mundo, mas, primeiramente, sentir. É isso que a gente sempre coloca como primeiro passo, porque quando ele identifica esse problema, a gente diz, apaixone-se pelo problema, né? Vá fundo, identifique de fato, veja todas as dimensões para que você chegue na solução que você deseja, né? E aí, etapas de validação, aí vamos ver fit com o mercado, tudo isso a gente pode apoiar, tá? Mas, inclusive, pivotar. A gente sabe que muito bem que acontece isso diuturnamente no mundo da tecnologia, né? Você vai no caminho achando que é isso, quando jogou o produto no mercado, viu que não era. Então, a gente consegue fazer esse direcionamento, tá? Mas antes
além de tudo isso, qualificar, porque a partir do momento em que você tem também a validação do seu negócio, você vai precisar se dedicar um pouco à questão da gestão empresarial. Planejamento estratégico, liderança, gestão de equipes, finanças. Então, todas essas áreas que a gente aborda. Agora, não deixem também de estar em comunidades, né? Importantíssimo. Você, líder de uma, sabe o quanto é importante, né, através de uma rede, chegar e conseguir esses resultados que vocês também têm. Então, nessas comunidades, porque você também tem que construir sua própria rede de contatos. Tá? Sem dúvida. Você precisa, pode buscar em mentores esse processo também de crescimento. Então, tudo isso se alia às possibilidades de estar nessa rede de apoio. Eu diria que não existe receita de bolo, não é pegar 200 gramas, meio litro e colocar tudo no liquidificador e ali vai sair a sua receita final, né, Laís? Então, tudo isso para... Se apaixone pelo problema e esteja em comunidade, é isso. Mas, isso aí. E procure o Sebrae. E procure o Sebrae. Leonardo, muito obrigada. Não, o papo agradeço. Foi massa, adorei. Ainda aprendi um monte de coisa que eu não sabia, mesmo estando pertinho. Veja que coisa boa. Estou muito feliz de ter recebido você. Muito obrigada ao Sebrae, inclusive, pelo apoio. Agradeço imensamente. Obrigada por estar aqui. Nós que agradecemos. E para você que está aí escutando a gente, esse é mais um episódio do Tech Talk Delas, um podcast do Tech Woman. Nos siga nas redes sociais, a gente está no Instagram, está no LinkedIn. Esse episódio está disponível no Spotify, no YouTube. Vamos junto construir isso aí.